nossa parte de comunicação, né? Lógica e monitoramento. Então, aqui nesse tamanho de apartamento, eu não vejo que vai ser necessário, por exemplo, colocar câmeras e sensores. Mas aqui a gente teria que colocar, então, a campainha, então colocar onde que fica a campainha, né? O botão de acionamento da campainha, aonde que a campainha vai tocar, ou se vai ser um interfone. Então, posso marcar o ponto de interfone. Posso colocar também, então, os pontos, como a gente falou, de TV e internet. Então, posso marcar isso aqui. Eu vou fazer aqui de forma um pouco mais rápida, utilizando o software, só para apresentar, então, mais ou menos o que ainda a gente teria nessa instalação. Então, que seria o ponto de TV, né? Vou colocar um ponto de TV aqui na sala, um ponto de TV no quarto, um ponto de internet na sala, um ponto de internet no quarto. E um quadro aqui, saindo aqui na sala, próximo, que vai receber que vai receber todas essas tubulações, né, e que daqui sairia então para onde que vem essa aprumada, então da parte de lógica, né, ou que seria, por exemplo, no corredor, então onde vem onde tem um shaft ali, onde vai subir todos esses cabos de TV a cabo, por exemplo, ou, né, se fosse aqui nesse caso uma casa, né, então sairia então lá para um quadro na frente da residência, da onde vai fazer a chegada junto ao poste lá de um ramal aéreo de internet, por exemplo. Então, vou colocar esses elementos aqui dentro desse projeto. Então, o que eu vou fazer aqui é que eu vou inserir uns pontos de loja, né, e também vou inserir o quadro. Aqui já tem a minha campanha, então aqui a gente teria esse que vai ficar tocando e o botão de campainha que está na parede. Então, eu vou inserir um botão de campainha aqui. Aqui eu vou até mudar então a cor dessa campainha para poder deixar ela mais evidente o que a gente está fazendo agora. Então a gente colocou a campainha. Vamos colocar também, né? Esse é só o botão, então a gente tem que colocar a campainha mesmo que vai tocar aqui dentro. Então, a campainha que vai tocar, eu vou deixar ela aqui meio próximo da sala, meio próximo da cozinha, né? Então, vou pôr ela aqui onde ela vai tocar. Vou inserir também alguns pontos de TV, então eu venho aqui pontos de telefone, então tem o caixa de telefone, saída para telefone externo na parede, saída para telefone interno. Então vou colocar essa aqui, ó, saída para telefone interno na parede. Então vou utilizar essa mesma simbologia tanto para os pontos de internet quanto para os pontos de TV. Então só vou depois mudar os nomes deles, né? Então aqui tem um ponto de telefone, né? Vou colocar aqui como sendo uma outra cor. Então esses aqui vão ser meus pontos de internet. Então vou colocar um aqui, né, que está junto à TV da sala ali mais ou menos. Vou colocar um outro ponto aqui, seria de TV e internet, né? Então na verdade aqui é um eletroduto que pode sair tanto a TV quanto o telefone quanto a internet, então pode ter um conector RJ11 e um RJ45 junto. Então só vou deixar, na verdade, pensar no eletroduto, né, de estar colocando ele aí. Aí aqui também no quarto, né, então vou colocar um aqui. Eu posso colocar outro, eu vou ser um pouco exagerado, né, mas é mais para exemplificar do que de fato que ficaria esses dois pontos. Mas eu vou deixar esses dois pontos aí também de telefone. Então esses são os meus pontos de telefone. Agora eu vou colocar os pontos de TV. Tudo isso é ponto seria de parte lógica, monitoramento, telefonia, eles são separados sempre dos pontos, então, de instalação elétrica, né? Então, a norma NBR 5410, ela fala isso.
Então, que a gente tem que ter esses pontos de comunicação isolados dos pontos de eletricidade. Então, por isso, o que eu vou fazer? Então, eu vou colocar todos esses pontos, depois eu faço as tubulações que ligam eles à caixa de telefone. Então, como eles não são ligados, né, então eu faço geralmente esse projeto um independente do outro. Eu só deixo marcado os meus pontos, né, para não perder a referência e não ficar colocando um ponto em cima do outro, né, porque depois na prática isso pode dar algum problema. Então aqui vamos colocar um ponto para a TV. Então eu falei que eu ia utilizar a mesma simbologia, só que eu vou fazer algumas modificações. Então o que eu vou mudar? Eu vou mudar o nome dele. Então é saída para televisão. Então vou colocar saída para TV. Vou modificar esse nome. E eu vou colocar também a referência, que agora ele é do piso, mas ele é um ponto alto. Eu vou colocar ele saindo 2 metros. Então, saída para TV. Aqui, vou ainda fazer uma outra coisa, que é colocar, então, vou criar ainda um outro layer também, só para colocar, então, essa saída TV. Eu vou colocar ponto. Vou colocar TV. Vou colocar ainda uma outra cor também. Aproveitar, deixar tudo em cores diferentes para a gente poder observar. Então, vou considerar, então, nesse layer de TV. Então, vou colocar esse cara aqui. Aí eu copio esse elemento aqui. Então eu coloquei já um aqui no quarto e eu falei que ia colocar um outro só na sala. Então, só vou ter esses 2 pontos na realidade. Então, aqui são os meus pontos de televisão e aqui meus pontos de internet. Então, loquei todos os meus pontos. Agora eu vou fazer a conexão entre eles. Né? Antes também vou colocar, então, o quadro. Então, vou inserir um quadro. Seria um quadro de telefone. Aqui ele fala, no caso, como é no software, ele pergunta se é monofásico, bifásico, mas para mim aqui, como eu não vou dimensionar nada, ele não importa muito essa informação. Né? Só vou colocar o que é referência dele, apesar de não precisar, né, nessa etapa do programa, mas eu vou colocar, porque daí ele mostra mais ou menos onde ficaria mais próximo para poder distribuir todos esses pontos. Mas eu vou colocar ele aqui, também junto aqui atrás da porta. Vou colocar ele aqui junto também atrás da porta, para que, considerando, né, então, que ele chega do corredor ou de algum outro lugar, então vem toda essa fiação de telefonia, de internet, de TV, vem tudo por aqui. Então, daí daqui eu vou ligar, então, nos meus pontos. Então, vou utilizar aqui a simbologia de arco, e eu vou considerar todos eles com tubulação de 1 polegada. Por quê? Porque dessa forma eu tenho um eletroduto grande o suficiente para poder passar, então, cabo coaxial, se precisar depois de cabo de câmera, para passar cabo de rede, né? Então, um cabo UTP de rede. Então, com esse eletroduto de 1 polegada corrugado, eu consigo, então, fazer bom proveito aí dessa instalação que eu já estou prevendo. Então, vou inserir aqui, né? Então, estou colocando aqui os meus eletrodutos. E aqui, nesse caso, eu poderia até fazer uma ligação ponto a ponto, né? Aqui eu vou fazer uma ligação pela parede, mas eu posso fazer algumas ligações entre pontos e pontos, porque como ele tem um diâmetro também de 1 polegada, né? Então eu posso, depois que eu passar o condutor, o cabo aqui, eu passo para os outros lugares. Então eu também, né, na parte de rede eu tenho um pouco mais de
vamos dizer assim, de flexibilidade no sentido de conectar os eletrodutos, não preciso ficar sempre passando então numa caixa de passagem embutida ali na laje, geralmente que a gente sempre faz as chegadas passarem pelo ponto de iluminação. Então, no caso aqui, a gente faz chegar tem todos os pontos, né, de comunicação, na verdade, tem que estar conectados para que depois a gente consiga, então, percorrer com o cabo ou coaxial ou cabo de rede por todo ele. Então, considerando aqui as conexões, né, então, por exemplo, daqui para cá, eu posso colocar eles embutidos pela parede. Vou colocar esse cara a esse em arco. Então, aqui os outros eu vou fazer ligações pela parede. Então, na verdade, esses aqui já foram pelas paredes, então vou deletar e vou refazer. Então, aqui é o embutido no teto, né, em planta, arco, conexão com 1 polegada. Então, agora sim, vou colocar entre esse ponto e esse, entre esse ponto e esse, entre esse ponto e esse. E agora eu vou conectar os que são pela parede. Então, aqui a gente vem, ó, a parede, eu vou colocar eles em diretos. Então, esse cara e esse cara. Para o botão de acionamento. Poderia vir para cá e depois para cá. Aí depende realmente do como que você imagina que vai ser construído, como vai ser executado no caso, né? Então, aqui, ó, caixa de telefone para campainha. Pessoal, que qualidade. Ele deu uma mensagem que a qualidade estava meio ruim, então acho que deve ter travado um pouco aí o áudio para vocês. Bom, conectando aqui então pela parede o ponto de internet com ponto de TV. Aí vou conectar nesse aqui também. E considerando esse aqui também um conectado no outro. Então, dessa forma aí, ó, eu conectei então todos os meus pontos de lógica, né, tanto de TV quanto de internet, por eletrodutos aí de 1 polegada. Então, eu consigo depois fazer a passagem aí de qualquer cabo aí que eu precise, tanto para conectar a internet quanto para a TV. Obviamente, né, se for fazer uma alteração, eu vou colocar a TV de um lado para o outro, aí depois a gente tem que fazer instalações externas e tudo mais, né? Isso aqui é prevendo com base no layout de como que seria a utilização pensada pelo projetista dentro desses ambientes, né? Aqui então vou só também fazer. Aqui eu vou fazer uma alteração. Vou pegar esses caras aqui e também vou mudar o nome do layer como eletroduto lógica. Então, para poder mudar a cor deles e não alterar do meu outro do resto ali do projeto. Então, o que eu vou colocar? Eletroduto lógica. Vou colocar uma cor aqui. Então, vou pegar esses caras. Então, seleciono todos eles,
Vou mudar eles de layer. Ponho eles no eletroduto lógico, pronto. Então aí já fica até melhor, então, para poder achá-los aí. E ver, então, qual que é a instalação de lógica, o que que ela tem de diferente. Aqui agora, no caso, né, minha legenda, ela não está contemplando essa parte de lógica, mas então eu posso inserir uma outra legenda, né, agora. Então, vou deletar isso aqui, vou inserir uma nova legenda, então que compartilhe de tudo. Então, substituir a legenda existente. Na verdade, ele até jogou aqui em cima da outra, um pouquinho de confusão, né? Teve aqui uma parte da tabela que veio junto. Ver se eu consigo voltar ela lá. Deixa eu devolver essa parte aqui da tabela. Bom, então aqui a gente tem, ó, então agora a gente tem uma legenda completa, né? Então aqui, ó, os pontos. Saída para telefone interno, saída para TV, a caixa de telefone, a campainha, o botão de campainha. Então foi tudo que a gente terminou aqui de instalar. Então aqui a gente teria a instalação elétrica, aqui a parte de lógica, né? Então aqui a gente teve o diagrama unifilar. Opa, ele acabou perdendo, porque estava no layer da legenda, né? Então aquele texto que a gente escreveu. Então aqui o diagrama unifilar, quadro de legenda, lista de materiais, quadro de cargas, aqui o projeto de instalação elétrica, aqui o projeto de lógica, né? Aqui no caso não teria necessidade da SPDA por conta do tamanho da construção, a altura dela, se eu considerar também que está dentro de perímetro urbano, né? Que tem uma linha de distribuição mais alta que ela, então geralmente a gente dispensaria esse sistema de SPDA com a consideração da utilização do dispositivo de proteção contra surtos. Então, isso a gente já projeta ele pensando nisso, né? Então, hoje até para aprovação desse projeto na CPFL, então, o padrão de entrada precisa desse dispositivo, né? Então, é obrigatório esse uso. Outra coisa que a gente poderia ver aqui, ó, então, se eu quisesse fazer a lista de materiais apenas dessa parte do desenho, que é a parte nova que a gente fez, né? Apesar dele pegar todos os meus outros pontos, né, eu posso fazer ela aqui só para verificar, ó. Então, tem um monte de outros itens, né, que estão a mais, as caixas, os pontos de iluminação, mas aqui a gente pode caçar o que interessou para a gente, que foi o que a gente fez, que são a caixa de telefone, então tem uma caixa a mais de telefone. Teríamos que ver quantas caixas a mais 2x4 que a gente utilizou, que são os pontos de telefone e de TV. E aqui, como que ele colocou? Os eletrodutos. Os eletrodutos, a única coisa que tem são os eletrodutos que a gente já inseriu, né? Então, é bom que a gente sabe o comprimento de eletrodutos para essa instalação. E, assim, saída de telefone e internet na parede. Então, saída para telefone e internet. Então, a gente teria 6 saídas, que foi o que a gente determinou aqui. Por quê? Como eu mudei somente o item aqui, o nome, eu não mudei a referência depois para ele gerar na tabela. Então, ele pegou todos esses pontos como sendo iguais saídas de telefone. Né? Mas, então, tem 2 pontos de TV e os outros 4 seriam de internet e telefone também. Então, só uma representação a mais aí do que a gente poderia fazer.